pombagira, feiticeira, dama da noite, vidente, encantada, cigana, mulata, termo pejorativo, passista, sambista, corpo, tensionamento. Objeto feminino, ritual, catimbó, macumba, umbanda, festa, terreiro, quadra, batuque, samba, gira, roda, circular, looping, rodante, espiral, curvilínea, curvilínea, curvilínea. A presente ação artística busca performatizar modos de tensionamento entre o mito da pombagira e a figura sob o termo pejorativo de mulata, palavra de origem do latim para designar cruzamentos entre cavalos e jumentos ou éguas e burros descendendo em hibridismo e formando o animal mula, surgindo o termo mulata, nome depreciativo dado às mulheres e homens negros e negras, mestiças e mestiços, filhos e filhas de relações sexuais exploratórias entre homens brancos e mulheres negras no período do Brasil colonial escravagista, e que surgiu com um termo no período pós-escravidão, tornando-se até pouco tempo atrás algo normal, e que após muitas lutas e discussões contra o racismo, tornou-se finalmente um termo abolido, mas que ainda permanece numa construção cultural do país, reproduzidos em expressões do cotidiano, nas mídias, nas novelas, comerciais, nos outdoors, nos aplicativos, no Instagram, não sei, sem nos darmos conta, muitas vezes, que permanecemos ainda alimentando uma ideia de inferioridade e manutenção dos preconceitos étnicos raciais. E assim, a partir do mito, e influenciada pelo texto da escritora feminista Audre Lorde, na ideia como ela define o erótico como poder, busco erotizar como forma de potencializar este corpo e, com isto, friccionar, através das imagens do mito e da figura arquetípica da mulata, associadas à ideia destas mulheres objetificadas pela sexualidade, consideradas sensuais, voluptuosas, belas, tentadoras, libidinosas, extracotidiana, libertárias, livres, da rua, da cozinha, do quarto da empregada, da encruzilhada, da quadra, da periferia, do samba, da festa, da bebida, do cigarro, do embrulho, do brilho, da vulgaridade, dama da noite, mulher de vida fácil, do mal, perversa. Rouba marido. Indomável, selvagem, o cavalo, do bicho mula, a outra, a coisa. Porém, ao mesmo tempo que esses códigos sociais aprisionam, também as libertam, tendo que são vistas como figuras que subvertem a ordem da mulher formatada, como define a filósofa feminista Simone de Beauvoir, no qual ela descreve como mulheres formatadas no mundo patriarcado para serem do lar, domesticadas, passivas, complacentes do seu destino, servir ao homem, ser disponível ao outro. Sendo assim, essas figuras arquetípicas brasileiras rompem com essa norma de servidão ao homem. A estrutura e a partir dessa fissura social, cultural e religiosa despertam no trânsito cotidiano um empoderamento, uma força, um poder, que seja pelo corpo da médium, no espaço incorporado do mito da pombagira, ou seja pela figura da mulata no espaço de corporificação, na carnavalização do seu corpo. Com isto, partindo desses símbolos femininos do universo arquetípico imaginário brasileiro, de matrizes africanas que sofrem preconceitos, exploração de um corpo idealizado em seu histórico sociocultural religioso, e por carregarem estigmas, tornando-se também uma marca subversiva do controle e de uma suposta normalidade, por uma imposição de um patriarcado branco que ainda é mantenedor do poder de quem está dentro ou fora da roda. E é nesse trânsito, no espaço entre, dentro e fora, sagrado e profano, visível e invisível, que a ideia de hibridismo se apresenta. Neste tensionamento social entre o que é ser uma mulher negra, ou negra de pele clara, morena, ou a parda, ou a mestiça, ou de modo pejorativo,
de mulata. E ainda uma pessoa de formação religiosa, de umbanda e candomblé, que incorpora há muitos anos a entidade pombagira, que sempre foi algo difícil de lidar dentro e fora do círculo espiritual, sendo uma religião de matriz africana, ou seja, num corpo híbrido, que historicamente, durante anos, assim como milhares de mulheres que vivem a condição de um processo de tornar-se, empoderar-se a partir do que são, e não mais numa relação de invisibilidades sociais, negociação e de camuflagem com a sua própria formação étnica, cultural, religiosa. Contudo, questiono, enquanto ser uma mulher negra, de pele clara ou mestiça, artista, performer, quais são os tensionamentos sociais desses corpos transitórios, híbridos, culturais, étnicos de cor. Trago isto por ser uma realidade de um trânsito social aparentemente livre. Porém, se escamoteia nessa graduação de tons que faz do nosso país miscigenado um leque de portas e janelas que, conforme o tom da nossa pele e as características dos traços, vão se abrindo ou fechando. De acordo, se aproxima ou afasta, sendo mais branca ou mais negra. Portanto, carregada destas indagações híbridas, religiosas e étnicas, buscarei a partir de uma roda de objetos, como aqui, influenciada pela pesquisa de metodologia em arte Luciana Lira, no qual pesquisa a relação da arte com os mitos, e assim, a partir desses objetos que representam as duas figuras, além da inspiração na performance Canibalismo, da artista Lydia Clark, no qual ela convida um grupo de pessoas de olhos vendados, sentados também em roda, e comerem frutas guardados num macacão todo fechado da cabeça aos pés, somente com um zíper na barriga e uma abertura na boca da performer. E com isto promovendo um banquete antropofágico, Oswald de Andrade, um banquete degustativo. E assim proponho instaurar uma experiência ritualística entre nós. Antoine Arthur. Preciso dizer que o termo um corpo cavalgado, que aqui digo, foi inspirado num trecho de uma música do espetáculo O Som que se Faz Debaixo d'Água, feito em Natal em 2016, da atriz e diretora Linabel Senna. Com isto, a performance, um corpo cavalgado, procura criar provocações entre os estados de dentro e fora, o material e imaterial, o real e imaginativo, sagrado e profano, da casa, da rua, da selvagem, da domesticada, da libertária, libertina, da excluída, incluída, do visível e invisível, que dialogam com os estados de crises sociais, políticos, culturais que estamos vivendo no Brasil, com os retrocessos para os acontecimentos dos últimos anos, desde o impeachment de Dilma, advindo de uma política retrógrada, excludente e que não considera e negligencia uma nação múltipla, diversificada, de tantas camadas híbridas, com uma formação sociocultural, econômica, política, como do nosso país. Mas o que eu queria mesmo... Olha, na verdade, o que eu queria mesmo era refazer uma cena que eu vi de um espetáculo que assisti no início do ano, em fevereiro, no Rio de Janeiro, chamado Preto, no qual tinha a atriz Renata Sorrah, a Grace Passou, uma atriz maravilhosa, que estou encantada, mas no final tinha uma atriz negra que trazia a questão da mulher objetificada, da mulata, de modo magistral. Dizia que hoje, na cena, ela iria dançar pra gente. Depois ela dizia que não vai dançar. Eu queria mesmo. Eu queria mesmo, mas eu não posso. Mas eu queria copiar. Eu queria copiar. Mas eu não posso. Mas eu também não vou dançar. Mas eu queria tanto fazer essa cena. Eu queria copiar.
sair copiando. Eu não posso. Eu não posso copiar. Eu tenho que, pelo menos. Eu tenho que ressignificar. Eu tenho como diz. Como tá na moda. Eu tenho que ressignificar. Eu queria copiar. Mas eu não posso. Mas eu queria copiar. Eu queria copiar. Mas eu não posso. Eu tenho que pelo menos. Eu tenho que ressignificar. Mas eu não posso sair copiando as pessoas. Eu tenho que pelo menos. Eu tenho que ressignificar. Eu queria copiar.